No princípio, antes de qualquer outra coisa existir, só havia Deus. Então, Deus decidiu criar o mundo. A Bíblia nos conta essa história incrível no livro do Gênesis. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. E a luz apareceu, separando o dia da noite. Deus viu que a luz era boa. No segundo dia, Deus criou o céu, separando as águas debaixo do céu das águas acima do céu. No terceiro dia, Deus reuniu as águas debaixo do céu em um só lugar, e a terra seca apareceu. Ele chamou a terra de terra e as águas reunidas de mares. Então, Deus criou plantas, árvores e flores para cobrir a terra. Tudo começou a ficar colorido e bonito. No quarto dia, Deus criou o sol para brilhar durante o dia, a lua e as estrelas para iluminar a noite. Ele as colocou no céu para marcar dias, estações e anos. No quinto dia, Deus encheu os mares de peixes e outras criaturas aquáticas. Ele também criou pássaros para voar pelo céu. Deus viu como eram maravilhosos e disse-lhes para se multiplicarem e encherem os mares e os céus. No sexto dia, Deus criou animais de todos os tipos para viver na terra. Havia animais grandes e pequenos, selvagens e dóceis. Então, Deus fez algo muito especial. Ele criou pessoas, um homem e uma mulher, à sua própria imagem. Ele lhes deu todo o mundo para cuidar. Disse-lhes para cuidarem dos animais e das plantas e para terem filhos, para que as pessoas pudessem encher a terra. Finalmente, no sétimo dia, Deus terminou seu trabalho de criação e descansou. Ele abençoou este dia e o tornou sagrado, porque foi o dia em que ele descansou de todo o seu trabalho de criação. Essa é a história de como Deus criou o mundo em 6 dias e depois descansou no sétimo. É uma história de como tudo começou e como Deus fez nosso mundo com tanto cuidado e beleza. Isso nos lembra que tudo no mundo, desde as maiores montanhas até as menores criaturas, faz parte da incrível criação de Deus. No início, quando o mundo era novinho em folha, existia um lindo jardim chamado Éden. Estava repleto das flores mais coloridas, das frutas mais suculentas e dos pássaros mais alegres. Neste jardim, Deus criou os primeiros 2 seres humanos, Adão e Eva. A vida no jardim era como um dia interminável de brincadeiras e alegria. Adão e Eva exploravam este lugar maravilhoso, conversando com os animais, descansando à sombra das árvores magníficas e desfrutando das frutas mais doces. Entre as inúmeras árvores do jardim, uma se destacava, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado a Adão e Eva apenas uma regra: não comer o fruto desta árvore. Mas a curiosidade é uma coisa poderosa. Um dia, uma serpente astuta se aproximou de Eva e sussurrou um pensamento tentador: coma o fruto e você será tão sábia quanto Deus. Você conhecerá a diferença entre o bem e o mal. O fruto parecia tão atraente, tão delicioso, e a promessa de sabedoria era irresistível. Eva estendeu a mão, pegou o fruto e deu uma mordida. Ela deu um pouco para Adão, que também comeu. Mas no momento em que provaram o fruto, seus olhos se abriram de uma maneira que não esperavam. Eles viram as coisas de forma diferente e perceberam que haviam desobedecido a Deus. Sentiram medo e vergonha, emoções que nunca tinham conhecido na bem-aventurança do jardim. Quando Deus soube o que tinham feito, ficou profundamente triste com a desobediência deles. A consequência foi clara: eles não poderiam mais permanecer no Éden. Deixar o jardim foi difícil. As portas do Éden se fecharam atrás deles, e pela primeira vez sentiram o impacto da dureza da vida. Fora do Éden, o mundo era áspero e selvagem. Adão e Eva tiveram que aprender tudo do zero, como cultivar alimentos, construir abrigos e sobreviver aos elementos. A vida já não era uma série de descobertas alegres, mas uma luta pela sobrevivência. Neste novo mundo, experimentaram todo o espectro da vida: alegria e tristeza, sucesso e fracasso, nascimento e morte. Tornaram-se pais, criando filhos que, por sua vez,
teriam suas próprias famílias e se espalhariam pela terra. Através de sua jornada, Adão e Eva descobriram sua própria força e resiliência. Enfrentaram cada desafio com uma sabedoria crescente, aprendendo a se adaptar, a amar mais profundamente e a apreciar os momentos fugazes da vida. Ensinaram aos seus filhos as histórias do Éden, a importância de fazer boas escolhas e de viver com as consequências de suas ações. Há muito tempo, após um grande dilúvio ter limpado a terra, todas as pessoas falavam a mesma língua. Elas encontraram uma terra plana e bonita em um lugar chamado Sinar e decidiram se estabelecer ali. Imagine todos sendo vizinhos, entendendo-se perfeitamente, como uma grande família. Um dia, as pessoas tiveram uma grande ideia. Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Será tão alta que tocará as nuvens, disseram, empolgados para começar. Usaram tijolos em vez de pedras e piche como argamassa. Todos trabalhavam juntos, passando tijolos e misturando piche, rindo e sonhando com a torre que alcançaria o céu. Mas então, algo inesperado aconteceu. Deus olhou do céu e viu a cidade e a alta torre. Olhem para eles, todos falando a mesma língua e trabalhando juntos nesse grande projeto. Se conseguirem fazer isso, pensarão que podem fazer qualquer coisa. Estão esquecendo que algumas coisas são reservadas apenas para Deus. Então, Deus decidiu misturar as coisas um pouco. De repente, quando uma pessoa pedia um tijolo, outra lhe entregava uma pá. Quando alguém precisava de mais piche, recebia um balde de água. Era como se todos tivessem começado a falar em enigmas. Confusos e frustrados, não conseguiam mais trabalhar juntos. A torre que deveria alcançar o céu ficou inacabada, porque eles não conseguiam se entender. As pessoas começaram a se afastar, formando grupos menores com aqueles que podiam se comunicar. Esses grupos viajaram para longe, encontrando novos lugares para viver. A grande família foi espalhada pela terra, cada grupo falando sua própria nova língua. Viajaram para lugares onde ninguém tinha vivido antes, encontrando novas terras com montanhas, rios e florestas. Construíram novas casas usando o que tinham aprendido, mas dessa vez respeitavam seus limites. O mundo se encheu de um arco-íris de línguas, cada uma tão bela e complexa quanto a outra. Nesses novos lugares, a vida das pessoas ganhou novas cores e formas. Vestiam-se de maneiras diferentes, cantavam canções diferentes e contavam histórias diferentes sob as estrelas. As crianças cresciam aprendendo a dizer olá e eu te amo em suas próprias línguas especiais. Aprendiam com a terra e os animais e celebravam as estações à sua maneira. No final, a história da Torre de Babel nos mostra que é importante lembrar que não somos todo-poderosos e que Deus tem planos que talvez não compreendamos. Deus nos fez todos diferentes, com muitas línguas e maneiras de viver, tornando o mundo um lugar mais interessante. Quando aprendemos a ouvir e a entender uns aos outros, construímos não apenas edifícios, mas amizades que fazem Deus sorrir. Há muitos anos, no primeiro livro da Bíblia, encontramos a história de dois irmãos, Caim e Abel. Eles eram filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Caim, o irmão mais velho, era agricultor e cultivava plantações, enquanto Abel, o mais novo, era pastor e cuidava de ovelhas. Certo dia, tanto Caim quanto Abel decidiram oferecer presentes a Deus. Abel escolheu as melhores partes de seu rebanho e Deus ficou muito satisfeito com seu presente. Por outro lado, Caim ofereceu apenas algumas de suas frutas, não as melhores, e Deus não ficou tão contente com seu presente. Caim ficou extremamente chateado e com inveja, pois Deus havia gostado mais do presente de Abel. Deus percebeu a raiva de Caim e tentou conversar com ele, explicando que se ele fizesse coisas boas, ficaria feliz, mas se fizesse coisas más, o mal o seguiria. No entanto, Caim não conseguiu controlar sua inveja por Abel. Num dia, enquanto estavam no campo, a raiva de Caim saiu do controle. Ele pegou uma pedra e a atirou contra Abel com tanta força que o atingiu fatalmente. Quando Deus perguntou a Caim onde estava Abel,
Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o guarda do meu irmão? Deus sabia o que havia acontecido e disse a Caim que, por ter matado seu irmão, sua vida seria muito difícil dali em diante. Ele não conseguiria mais cultivar plantações e teria que se mudar para longe. Caim expressou sua preocupação de que seu castigo fosse grande demais e que outros pudessem matá-lo por sua ação. Em resposta, Deus colocou um sinal em Caim para protegê-lo, para que ninguém que o encontrasse o ferisse. Caim partiu e foi viver em um lugar chamado Nod, longe de sua família. Ele teve que sair por causa da terrível coisa que fez ao seu irmão. A história de Caim e Abel nos ensina muitas lições. Ela mostra como a inveja e a raiva podem levar a fazer coisas muito prejudiciais. É um lembrete de que devemos tentar fazer o nosso melhor e ficar felizes pelas conquistas dos outros, e não deixar que sentimentos ruins como a inveja nos dominem. A história também mostra que mesmo quando as pessoas fazem coisas más, Deus ainda se preocupa com elas e quer mantê-las seguras. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.